Oi, amigas do Face, como vai vocês? Foi lançado um desafio, que é o desafio da palavra, né? Lance uma palavra em 24 horas. A senhora Magalhães me incumbiu dessa tarefa. Obrigada por me incluir nessa, viu? Eu vou ler o capítulo de Esther, no capítulo 6, que diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Uma palavra rápida, eu não vou me estender porque as minhas horas também se foram. O tempo das 24 horas está se passando. Mas por muitas vezes eu meditei nessa palavra: fugiu o sono do rei. Naquela noite, quando o sono do rei fugiu, foi providencial, porque ele mandou trazer o livro das crônicas para se ver o que se havia feito. E descobriu que Mardoqueu, um jovem judeu, um homem judeu, livrou ele, né, das mãos dos seus subordinados, que queriam matá-lo. Armaram contra o rei, mas o homem Mardoqueu não permitiu que continuassem com isso. Ele mandou avisar Esther, que avisou o rei, e o rei foi livre. Os seus subordinados foram mortos e nada foi dado a Mardoqueu. O interessante é que Mardoqueu não exigiu nada, ele não pediu nada. Ele simplesmente fez porque estava no seu coração fazer. Ele fez o bem sem receber nada em troca. Ele não teve intenções. Mas é interessante que Deus guardou aquilo que ele fez de bom para o momento correto. Num dia sem que ele esperasse, sem que ele percebesse, o Senhor veio na vida dele e deu vitória nesta causa. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos sempre fazer o bem. Se a gente tiver algo para falar, para fazer em prol do nosso amigo, do nosso irmão, a gente puder abençoar a vida do nosso amigo, do nosso irmão, a gente abençoa. Naquele momento, pode parecer, puxa, eu fiz, ele nem me agradeceu, não tem problema. No momento certo, Deus vai vir em seu encontro e de repente é naquele momento que você mais precisa, é o momento em que Deus vem e faz a obra. Na vida de Mardoqueu aqui, era um momento crucial na vida dele. Ele estava entre a cruz e a espada, porque o braço direito do rei, Hamã, queria matá-lo. Hamã tinha tanta raiva, estava tão usado pelo demônio, que não queria matar só ele, queria destruir todo o seu povo. E Mardoqueu então se encontrava num momento de muito desespero. Ele estava com a sua vida em risco. Ele chegou ao ponto de pedir a sua sobrinha Esther, que então rainha naquele momento, que intercedesse por eles, porque ele sabia que a sua situação era muito difícil. Mas diante de tudo aquilo, onde não tinha saída, onde ele estava todo desesperado, as coisas não estavam acontecendo, ele estava com medo, perdido, né? Falei, puxa, né? Será que agora é o meu fim? Será que é o fim da minha geração? Será que é o fim do povo de Israel, do povo de Deus? Será que Deus vai permitir um negócio desse? Não, Deus não permite. Interessante que foi nesse momento de desespero, onde já estava tudo perdido. Hamã já havia determinado em seu coração que naquele mesmo dia ele chegaria até a presença do rei e pediria a cabeça de Mardoqueu. Sendo Hamã quem ele era, braço direito do rei, homem poderoso, um pedido desse, o rei concederia sem nenhum problema. O rei, ele faria muito mais do que ele pediria. Porque o rei não tinha laço, não tinha vínculo com este povo. Esse povo era um povo cativo, era um povo de Deus que estava cativo nas mãos deste rei. Era uma situação em que, se de fato Hamã pedisse, não seria negado. Mas ali, naquela noite anterior, que isto aconteceria, aconteceu algo inesperado, inexplicável. Fugiu o sono do rei. E o que o rei fez? Me tragam o livro das crônicas. Vou ler, né? Leiam para mim este livro. Deixa eu ver os acontecimentos, né, que foram marcados aí. E num desses acontecimentos chegou nessa história de Mardoqueu. Este homem me livrou, é? E o que foi feito por ele?
Vocês vão ler o capítulo 6 aqui, ou ler o livro de Esther, vão ver como é linda essa passagem. Aí o leitor das crônicas diz: Senhor, nada foi feito. O rei então diz: como, né? Nada foi feito, né? Eu comigo, o rei ficou lá pensando na sua cama à noite, sem conseguir dormir direito. Como assim nada foi feito? Não pode, o cara é um homem que me livrou da morte, né? E simplesmente nada foi feito? Não, né? Ele não conseguiu dormir aquela noite. O rei ficou na sua cama se remoendo porque alguém havia feito um bem para ele que ele não havia retribuído. Isso não podia ter acontecido, não era possível, mas foi, porque quando o Senhor determina a bênção na sua vida, ela não vai chegar nem antes e nem depois, ela chega na hora. A bênção de Deus, ela vem diante de você na hora que você mais precisa. Você pode estar passando por um momento difícil, por muita dificuldade, você pode estar até chorando, falar: Senhor, como é a minha situação, de onde que vem? Amiga, não se desespere. Entenda que na hora que o Senhor quiser te abençoar, na hora que for o seu momento, na hora que for a sua hora, o Senhor permite que chegue até aquele ponto que você não aguenta mais, mas a hora que chegar naquele momento, o Senhor virá ao seu encontro. E o Senhor vai dar para você aquilo que você mais precisa. A Mardoqueu, o Senhor devolveu-lhe a vida. Numa história linda que, se você for ler aqui, você vai ficar: meu Deus, como o Senhor faz? Tirar o sono do rei foi providencial. Foi tudo o que o Senhor precisou para mudar a história de Mardoqueu. Depois desta noite, quando o rei então determina que ele iria abençoar a vida de Mardoqueu, quem vem chegando para pedir a sua cabeça no palácio? Ninguém mais do que Ramã. Só que antes que Ramã pudesse pedir a sua cabeça, o rei faz uma pergunta para ele: o que se deve fazer ao homem a quem o rei se deve honrar? E Ramã, se sentindo cheio de orgulho, achando que a única pessoa na face da terra que o rei gostaria de honrar, não havia ninguém mais do que ele. Então ele pensou nas melhores e nas mais oportunas situações para que ele fosse engrandecido e homenageado diante do povo, que todos vissem e temessem e tremessem que ele era um homem forte e poderoso. Quando ele disse todas aquelas palavras: Senhor, né, que coloca este homem no seu melhor cavalo, veste a sua roupa real, coloca a sua coroa real e sai. Né, sai com este homem gritando pela cidade, e assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Então o rei simplesmente olha para Ramã e diz: faça-se assim com Mardoqueu. Ali Mardoqueu recebeu não foi só honras e glória, ele recebeu a bênção, recebeu a vitória. A partir dali ele deixou de ser um homem sofrido, cabisbaixo, e a partir dali foi um marco na vida dele. Ele deixou de ser um simples judeu com medo da morte. Ele passou a ser o homem que Deus desejou honrar. O Senhor honrou a vida de Mardoqueu. Ramã e sua equipe caiu por terra. E Mardoqueu tomou o seu lugar. E Mardoqueu foi grande, vestiu-se de linho puro. Mardoqueu então foi engrandecido, não só naquele momento, mas ele sim passou a ser o braço direito do rei. E este povo, que era um povo tão humilhado, tão sofrido, tão cativo, agora passou a ter uma vida tranquila, porque eles tinham do seu lado o judeu Mardoqueu, que olhava por eles. Então, quando o Senhor abençoa nossas vidas, o Senhor não quer abençoar só a minha vida, Ele quer abençoar toda a minha família. O Senhor, Ele estende a bênção para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que fazem parte da minha vida. Então, amada, o que eu quero dizer com isso? Não se desespere diante da situação. Não pense que você está sozinho, que o Senhor não está vendo o seu desespero, a sua luta, a sua dor. O Senhor está vendo. É que na vida há um momento para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3:3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E há um tempo para você vencer também. Não foi diferente com os homens de Deus.
Se formos ver a vida de Davi, ele foi pastor de ovelhas e por muito tempo ele ficou lá naquele trabalho. Mas houve um momento na vida de Davi em que o Senhor aprove ao Senhor abençoar a vida de Davi. E o Senhor, então, num momento determinado por ele, Davi saiu do pasto e se colocou na posição de rei. Não foi fácil, ele passou por lutas, por desesperos, por sofrimentos, mas ele venceu. Davi foi rei de um povo de Israel. E ele cria tanto no Senhor, ele tinha tanta firmeza, tanta certeza que o Senhor era contigo. Se formos lermos em Salmos, ele diz palavras maravilhosas como: eu oro e o Senhor me ouve, eu suplico e o Senhor vem ao meu encontro. Eu temo ao Senhor porque eu confio nele, porque o Senhor é sempre a minha segurança. Então é isso, nós devemos ter esta confiança que Davi teve, de confiar, de crer que se colocarmos na mão do Senhor, o Senhor nos garante a vitória. É isso, amadas. Então fiquem na paz do Senhor, que aquilo que eu não soube expressar, o Senhor fale melhor aos nossos corações. Um abraço, Senhora Magalhães.